Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Um programa de jovens feito por jovens, para você, jovem, de todas as idades. Olha só, eu tenho sido procurado por adolescentes, crianças que assistem o programa e tenho sido procurado por senhoras, por varões, já com os cabelos brancos, né? Que falam assim, não perco uma edição do programa, porque o programa é muito bom, eu também acho muito bom. Não por minha causa, mas por causa de todo mundo que está aqui e porque é muito gostoso estar fazendo esse programa, estar com os jovens aqui, estar conversando, falando dos assuntos que são do interesse dos jovens e são dos jovens. Se é do interesse do jovem, é do meu interesse também, porque juventude, está aqui na cabeça, tá certo? Seja bem-vindo a mais uma edição desse programa. E agora você vê todos aqueles que estamos aqui no estúdio, lembrando que já de algum tempo para cá nós estamos fazendo o programa em 2 episódios, certo? Semana passada nós começamos falando sobre o tema de hoje, que a Nínive daqui a pouquinho vai dizer, e nós aqui estamos concluindo esse tema. Se você por acaso perdeu o programa da semana passada, corre lá no canal da Igreja Cristã Maranata do YouTube e lá no canal você vai encontrar o programa. Você pode colocar pela data, pode colocar pelo tema, não tem problema, lá na lupinha dentro do canal e você vai achar onde está o programa da semana passada, vai assistir, vai receber uma bênção e vai compreender o que nós vamos abordar aqui hoje, que é uma continuidade daquilo que nós fizemos semana passada. Agora eu cumprimento o pastor que está conosco aqui, deixa eu repetir, né? O jovem pastor Daniel Santana. Paz, senhor Daniel, seja bem-vindo. Paz, senhor, pastor Josias, é um prazer estar com o companheiro, com os jovens e com os jovens que estão nos assistindo. Nosso abraço a todos. Amém. A minha colega Nínive, que está hoje aqui comigo, eu vou pedir, Nínive, para você falar sobre o tema do programa de hoje e quem está assistindo pelo YouTube, o que é que tem que fazer? Está contigo. Tá certo. Pai do Senhor, pastor Josias, pastor Daniel, os jovens que estão aqui conosco e também os que estão nos assistindo. Hoje o tema do nosso programa é, mais uma vez, a obra no exterior, um tema maravilhoso. E eu quero convidar você a curtir, a compartilhar o link desse programa, que é enriquecedor para as nossas vidas. E também comentar, deixa aí seu comentário, né? Sobre o da semana passada, sobre algo desse programa de hoje que você gostou. E nós já temos aqui, pastor, os jovens já com perguntas preparadas para o pastor Daniel. Lembrando, os jovens são de que igreja? Os jovens são, pastor, da igreja de Cavalieri, aqui em Vila Velha, Isso. no estado do Espírito Santo. E o nome do pastor deles é pastor Marcos, não é isso? Muito bem. Na semana passada a gente ficou devendo, né, de falar o nome do pastor. Ficou devendo. Então tá paga a nossa dívida. Tá paga a nossa dívida, Muito pastor bem. Marcos. Toca o barco, Nínive. Vamos lá, agora a jovem vai fazer uma pergunta. Paz Senhor, pastor. O meu nome é Brunelli. A minha pergunta é: de que maneira a comunicação e a cooperação entre as igrejas no Brasil e no exterior podem fortalecer o crescimento da obra no exterior? Tá aí, Daniel. Então, esta unidade que hoje a obra do Espírito tem, ela é fundamental, que eu acho que é a pergunta, nessa cooperação. Isso. E assim, eu vou me incluir também, né, para nós que estamos no exterior, eu vou me incluir, embora eu vivo aqui em São Paulo, mas assim, eu estou me incluindo. A Escola Bíblica Dominical, que é uma cooperação que vem do Brasil para nós lá, para os irmãos do exterior, é um tesouro. E é impressionante, pastor Josias e Brunelli, como que nós nos sentimos acolhidos. Quando chega no domingo de manhã, estamos lá no exterior, em Cuba, seja onde for, na Argentina, e você abre o satélite e você está assistindo a Escola Bíblica Dominical. Nós nos sentimos abraçados pela obra de uma forma muito especial, porque é a doutrina, é aquilo, ou seja, estamos ligados, estamos unidos com o mesmo Espírito. Então, um aspecto dessa cooperação está com a escola bíblica, ou seja, a unidade da doutrina. Então, o mesmo Espírito que está operando aqui no Brasil, através da doutrina, está operando lá nesses países. O outro aspecto também da cooperação são os seminários. Então, todos os países, ao menos uma vez ao mês, eles se reúnem para assistir o seminário. Então, nós temos seminário 2 vezes ao mês, então
uma vez ao mês, todos os países estão juntos em suas igrejas. Inclusive, a Venezuela, no último principiante que nós tivemos, o pastor Rufino, na igreja de Goiabita, ele convidou um pastor da Batista. Já fizemos uma reunião com ele, muito rápida, vamos ter outra reunião agora semana que vem, pelo Zoom. Interessado assim, na obra, ver assim, quem são vocês? Que doutrina maravilhosa, né? Então, a cooperação que é a CABD, o seminário, e a cooperação dos pastores daqui, né? Nós temos o pastor Alexandre Gueiros, que coordena todo esse trabalho, que é nosso vice-presidente. Então, nós temos muitas reuniões pelo Zoom ou pelo Google Meets, seja qualquer plataforma, onde nós reunimos. Nós tivemos uma reunião com mais de 100 pastores da América Latina. Tinha 130 pastores, entre pastores nossos e pastores de igrejas irmãs que estão se chegando pelo Zoom. Então, são feitos seminários daqui do Brasil para esses grupos. Então, essa cooperação ela é fundamental. Hoje, o que une a obra é a doutrina. Deixa eu completar essa pergunta, Daniel, porque no dia a dia nós temos sempre a experiência das respostas às nossas orações. Então você está numa luta, o jovem, na faculdade, enfim, e ele tem no corpo aquele recurso maravilhoso dentro do grupo de assistência, de ter alguém orando por ele, o pastor na igreja orando por ele. Então, e a gente vê muito os resultados dessas orações pelas bênçãos vividas e a gente acompanha as respostas às orações. Mas quando a gente ora pela obra no exterior, os resultados são percebidos lá, né? E essa cooperação, o jovem ele pode trazer consigo o compromisso com o Senhor de orar mais pela obra no exterior? Sim. E nós precisamos muito disso. Muito. E em se tratando, pastor Josias, dos nossos jovens nesses países, então nós temos jovens que sofrem, né? Porque são sozinhos, até estávamos conversando há pouco, tem jovens que tocam violão e canta. Assim, jovens que tocam teclado e canta, ou toca e vai depois dar assistência. Jovem que sai da faculdade correndo, tem que chegar no culto e tal, aquela coisa. Nós temos igrejas que tem um jovem só. Então, assim, então eles precisam muito da nossa oração para a construção da vida profissional, da vida sentimental. Né? Assim, são os embates, né, que eles enfrentam, mas que o Senhor tem sustentado através da oração aqui do Brasil. Até agora, né, tivemos um jovem que fez uma cirurgia hoje, né, e colocamos em um dos países, colocamos um grupo para orar, e a família preocupada, e oramos até o final da cirurgia, o Senhor pôs as mãos e está lá, o Senhor operou um milagre. Então, glória a Deus. Nós temos sim essa necessidade, né, dessa oração, dessa intercessão por nós lá no exterior. Isso é fundamental. Amém. E ao assistirem esse programa, os jovens, seja na edição anterior ou nessa edição, vão inclusive estar diante de vários motivos pelos quais nós podemos estar orando quando oramos pela obra no exterior. Vamos continuar, Nínive, com os nossos jovens? Vamos, pastor Josias. E é interessante também essa pergunta da Brunelli sobre a questão da cooperação, né? Na assistência também a gente vê toda a diferença, né? Eu já tive, graças a Deus, a bênção de poder participar de algumas viagens com o pastor Daniel, e as amizades que eu fiz ali, né, com jovens espirituais, até hoje o Zoom, a internet nos proporciona isso, né? Nós nos reunimos para orar pela internet, pelo Zoom, um grupinho de jovens, e ali oram uns pelos outros, compartilham as experiências, né? Isso é muito importante. Glória a Jesus. Manter esse contato, né? Vamos seguir? Vamos, agora tem mais uma pergunta. Agora quem vai fazer a pergunta é Esther. Paz, Senhor Jesus, a todos. A minha pergunta é: qual o conselho que você dá para os irmãos do exterior para que eles possam manter a unidade da doutrina?
O conselho, até já comentamos aqui, é estarem ligados à escola bíblica e aos seminários. Ou seja, hoje é inconcebível, ou seja, se não tem como você ter um pastor no exterior, ou aqui no Brasil também, que não esteja unido, que não esteja ligado à escola bíblica. Então, a grande ferramenta que nos une nesta hora a esta obra é a escola bíblica, é a doutrina, né? E os seminários, obviamente. Então, você ter hoje um obreiro que ele não está ligado à escola bíblica, ou que ele não leva a igreja a viver essa experiência, senão não tem um problema, daqui a pouco a gente vai ter uma igreja vazia. Sim, o grande marco dessa obra é a doutrina. Nós estamos agora, pastor, com um grupo agora, pastor Josias, de pastores da Costa Rica e México, e um pastor de Costa Rica disse assim, quando terminou aqui as nossas aulas, ele falou assim: eu entendi uma coisa, eu não sabia de nada. Uhum. Que coisa. Eu não sabia de nada. Eu estou impressionado com tudo que eu ouvi. Eles querem agora se unir, esse grupo, para levar a mensagem da obra. Então, nós, como obra do Espírito, como igreja, que nós temos em vários países, nós não podemos nos apartar em momento nenhum da doutrina. Isso é o que nos une e é o que nos tem feito crescer, né, nessa hora que nós estamos vivendo. Amém. Glória a Jesus. Bom, a gente sempre tem participação de jovens que de fora, quando eu digo de fora daqui do estúdio, sempre a gente dá oportunidade para os nossos irmãos jovens participarem nesse quadro que você vai assistir agora. E na semana passada tivemos uma participação do exterior. Hoje nós vamos ter uma participação de Brasília, no Distrito Federal. A nossa irmã Cíntia Moreira, como brasileira que já teve oportunidade de fazer viagem ao exterior, de evangelizar no exterior, ela vai contar uma experiência. Fala, jovem! Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou a Cíntia, Ministério Pastor Fabiano da região de Brasília. Quero compartilhar minha experiência com a obra no exterior. Eu tive de viajar para um país africano chamado Guiné-Bissau. E durante o período de busca, o Senhor falou no meio dos irmãos que faria uma grande obra ali naquele lugar. Um dos textos, o Senhor deu até, estava escrito: eu te darei a chave dos reinos dos céus. Porém, eu não cria que o Senhor poderia fazer algo tão maravilhoso por meio da minha vida. Então, foi aí que eu viajei pela primeira vez, encontrei um pastor americano que estava traduzindo a Bíblia para o crioulo guineense, que é o dialeto local, e à época eu me maravilhei muito, porque o meu sonho era conhecer pessoas assim, que levavam a palavra para lugares onde ainda não existia. E eu pensei, que homem extraordinário, eu só pensei, mas ele me disse, e o mais interessante de tudo é que eu não sou extraordinário, porque eu nem sei por que o Senhor me escolheu. Foi aí que eu realizei, que eu entendi que, de fato, o Senhor não precisava que eu fosse especial, que eu fosse diferente, porque extraordinário é o poder dele na minha vida. A gente sabe isso na teoria, mas naquele momento eu realizei. E a partir daquele momento eu me lancei para a obra do Senhor sem reservas. E eu não sabia como, porque não havia igreja nossa naquele país. Então, alguns pastores começaram a me procurar, porque ouviram dizer acerca dessa obra que o Senhor tem realizado no nosso meio. E eu repassei o máximo que eu pude dos ensinamentos que aprendemos no seminário, das doutrinas básicas dessa obra. E no primeiro dia, a igreja inteira glorificou o Senhor por alguns minutos, porque a palavra revelada tinha chegado naquele lugar. E eles diziam, a palavra revelada chegou aqui, a palavra revelada chegou aqui. E a partir de então, eu comecei a repassar para o maior número de pessoas.
era muito demandada, até que chegou um momento que eu não conseguia fazer sozinha mais. Eu escrevi uma carta para o presbitério, e o presbitério enviou alguns pastores, fizemos seminário para 300 líderes, 1.000 membros e 730 crianças. E, para a glória do Senhor, hoje, algumas igrejas lá são ligadas à nossa doutrina, e por isso Guiné-Bissau está ali na nossa vinheta do Giro pelo Mundo, para a glória de Deus. A paz do Senhor. Obrigado, Cíntia, por sua participação. Que bênção essa oportunidade que você teve, que é uma oportunidade maravilhosa, e que a gente vê e vive em diversas situações. É algo notável poder falar de Jesus e falar desta obra por onde quer que a gente vá. Mas um abraço aí também para os nossos irmãos em Brasília, no Distrito Federal. Você quer comentar, Daniel, essa experiência da Cíntia? Sim, eu até estive, pastor Josias, com um grupo de jovens, a Cíntia estava em Guiné-Bissau, e assim como o pastor Gilson já comentou, né, você evangelizar na África é contagiante, você sente vontade de sempre voltar. E tivemos uma experiência lá muito interessante, porque lá em Guiné-Bissau é quando você entrega um dom espiritual, né, no culto profético, o pastor pergunta, esse dom que o senhor mostrou, quem está aqui? Aí você tem que levantar a mão. Você levanta a mão, quem é? Eu sou essa pessoa. E aí foi entregue um dom, nós chegamos na quinta-feira, e o senhor deu o seguinte dom, que até terça-feira o senhor ia abrir uma porta para um jovem. O senhor dá a um jovem uma bolsa de faculdade no Brasil. E aí eu clamei e vi minha passagem, se a gente ia voltar depois de terça ou de terça. Íamos voltar na quarta, então a gente está no culto da terça. Eu pensei, bom, tem que se cumprir o dom, né? Aí quando chegou na terça-feira eu pensei, eu acho que o pastor vai esquecer desse negócio. Aí, quando estava para terminar o culto, pastor Nandinho, quero perguntar aqui, aquela revelação que o senhor deu, que o senhor dá uma bolsa de faculdade para um jovem, o jovem está aqui? Aí o jovem levantou a mão, eu estou aqui. Glória a Deus. Aí trouxe o telegrama, a carta, né? Aqui está o convite, eu fiz a prova e eu passei. Ele fez faculdade, já se formou, fez faculdade em Fortaleza. Que bênção. Engenheiro químico, hoje é um engenheiro químico que trabalha lá. Então foi uma experiência muito interessante, né, com dom espiritual. A África, assim, estivemos lá em Guiné-Bissau, e é uma benção, pastor Tadeu, uma benção, a obra lá tem crescido, eles abraçaram a doutrina da obra, pastor. Glória a Jesus. E é interessante, pastor Josias, a experiência da Cíntia, né? O que a gente está sensível ao Espírito Santo, né? A Cíntia, ela não estava indo fazer uma viagem missionária, acho que inicialmente, né? Ela estava indo a trabalho e sensível ali ao Senhor, a necessidade, o Senhor a usou de forma poderosa, né? E cresceu ali demais a obra do Espírito. Que bênção. Bom, vamos continuar então com os nossos jovens aqui no estúdio? Vamos. Mas agora, pastor José, agora quem tem a pergunta sou eu. Então tá certo. Agora a pergunta é minha. Pastor Daniel, para um jovem que está indo morar no exterior, estudar, né? O que ele tem que fazer? De que forma que ele tem que agir para se manter firme na fé, se manter em comunhão com o corpo? Porque às vezes vai morar num lugar que não tem uma igreja próximo, ou às vezes num país que nem tem igreja ainda, né? Então qual o seu conselho para esse jovem? É interessante, Nínive, que nós estamos até com uma jovem lá da República Dominicana que está indo para a Itália. Ela vai ficar 10 meses na Itália para fazer um curso. E ela me fez a mesma pergunta. Eu orei com ela ontem. Ela vai para Calábria. Calábria, exatamente. Eu estou até em contato com o pastor Jean para dar assistência. O meu conselho, assim, no caso de uma situação como a de Laura Victoria, que está indo para um lugar distante, a igreja mais perto, acho que é 800 quilômetros, 600, uma coisa assim. Meu conselho é estar em comunhão com os cultos pelo YouTube, os nossos cultos, né? Então, nossos cultos pelo YouTube, nossas reuniões, as madrugadas, essa comunhão ela é importante. E buscar contatos com crentes. Amém. Crentes pentecostais.
e apresentar a obra. Então, nós começamos a obra em vários lugares assim. Então, você pode perfeitamente se conhecer, se um amigo da faculdade ou do trabalho que é crente, que conhece o Senhor, crê nos dons, crê no batismo com o Espírito Santo, e você vai apresentar a obra a esse jovem ou a esse senhor, seja o que for, e você vai começar até, quem sabe, se reunir com ele. E vai chegar uma hora que ele vai te dar oportunidade para falar, para apresentar a obra. Isso aconteceu até com o pastor Alexandre Gueiros em alguns países que A obra começou, inclusive, em Portugal, assim. Exatamente, a obra começou em Portugal exatamente assim. E outros países que ele passou também, né? Uhum. Então, assim, o Espírito Santo, a palavra fala bem assim, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Amém. Então, se você, jovem, for enviado para algum país, o Senhor te enviou. E a obra, ela vai ser estabelecida através de você. Eu me lembro quando vim para a obra, em 82, foi feito, era um seminário de jovens, aí o pastor Gedotti, ele falou bem assim, nunca esqueci. Ele perguntou a um jovem, tem igreja na sua cidade? Ele falou assim, tem obra na sua cidade? Não, pastor, não tem. Então você não tem obra? Eu tenho obra. Então, se você tem obra na sua cidade. Então, aonde você está e você tem obra do Espírito, a obra está lá. Glória a Deus. Então, essa obra está lá, você vai apresentar a obra através da sua vida, você vai ser um veículo da paz do Senhor e a obra. Então, o meu conselho, finalizando aqui, é que você leve a obra, como muitos levaram a obra. Cíntia fez isso, e a obra chegou através do testemunho desse jovem que foi levado. Mas é importante, pastor Josias, que o jovem tenha testemunho, né? É claro. Que ele seja um jovem de oração, de testemunho, e que não perca a comunhão com esta obra através de seminários, da escola bíblica, assistindo, participando, respondendo as perguntas pela aplicação que nós temos, os aplicativos que nós temos. Isso é importante. Esta comunhão com a doutrina é fundamental aonde você estiver. Amém. E também um preparo espiritual antes de viajar, né, pastor Daniel? Porque a gente falou que tiveram perguntas sobre o cuidado, como que o jovem pode se preparar. O preparo espiritual também é extremamente importante antes de fazer uma viagem dessa, né? O jovem ir abastecido e preparado, né? E até mesmo, desculpa, pastor, até mesmo com dons espirituais. Uhum. Então, em Jesus está o espírito de profecia. Então você tem que ir com profecia. Então, se você passar pelo grupo de exceção, o Senhor falar com você, isso faz parte do preparo também. Você vai chegar lá com dons, com as informações do Senhor. E hoje nós temos alguns recursos que nos ajudam a permanecer na comunhão. Por exemplo, você está num outro país, está sozinho ou sozinha, está vivendo ali o seu dia a dia, você pode estar participando de reunião de grupo de assistência, você pode estar orando junto com o seu pastor, o pastor está orando por você. Hoje, através da tecnologia, a gente tem essa manutenção, né, do convívio, do dia a dia, né, até de maneira pessoal mesmo, né, individual, se for o caso. Eu preciso conversar com o pastor, manda uma mensagem, marca um horário, faz uma reunião de vídeo, recebe imposição de mãos. Né? Hoje você tem uma facilidade maior nesse sentido, além do recurso do YouTube, que você falou que é perfeito, e ainda assim o presbitério está à disposição. À disposição para qualquer demanda. Recorrentemente eu sou abordado por irmãos que dizem assim, tem uma pessoa, um jovem, um casal, uma família da minha igreja que está indo para tal lugar, né, para tal país. Tem igreja lá, a gente já aciona o presbitério já entra em contato, já vê o lugar mais perto, o pastor que está mais perto, já avisa, está indo uma pessoa, o presbitério tem todo o cuidado. Nós somos um corpo e vivemos de fato essa experiência de corpo. Maravilha. Né? Isso é o que nós estamos dando aqui o testemunho da nossa experiência do dia a dia. Muito bem. Agora a gente vai ouvir uma mensagem que será trazida por um pastor, e aí mais uma vez você vai me ajudar. Macho T. Tadeu, é isso? Macho T. Tadeu. Tadeu. Pronto. Então está aqui, já ele é de Guiné-Bissau, na África. Exato. E ele que vai trazer uma palavra para a gente. Fala, pastor.
A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos da Igreja Maranata, quero vos apresentar a obra aqui na África. Sou o pastor Mátio Té, conhecido por Tadeu. Estou aqui a fazer a obra do Senhor. E essas igrejas que estamos aqui a servir, algumas igrejas em outras localidades, que é da parte dos muçulmanos, são perseguidas e até uma vez já a queimaram a nossa igreja, bateram nos nossos obreiros, mas graças a Deus conseguimos erguer de novo e graças à vossa ajuda. Queremos aproveitar este momento para agradecer a vocês e pedindo a oração que continue a orar por nós, porque graças a Deus conseguimos no mês passado batizar por volta de 93 pessoas. Isso foi por honra e glória ao Senhor Jesus. Quero pedir os irmãos que continuem a orar por nós. Tem muitas perseguições, mas pelo sangue de Jesus venceremos. Deus está conosco e confiamos em Ele, que Ele nos vai proteger e livrar de todos os ataques do inimigo. Com Jesus seremos mais do que vencedores. E quero aproveitar este momento para agradecer este programa que sempre pauta pela obra no exterior e recebemos assim através dos nossos pastores, que é o pastor Gilson, Daniel Santana, as notícias de que vocês estão a orar por nós. Continue a orar por nós, porque nós precisamos da vossa oração. E tem algumas obras que estão aqui para ser concluída em termos da construção. Pedimos a vossa oração que nos ajude em oração. Tem uma igreja que houve um forte vento que caiu, foi destruída toda e precisamos desta oração vossa. Quero agradecer ao pessoal daí com essa programação de obra no exterior. Que Deus possa vos abençoar no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu companheiro, e eu quero dizer para você o seguinte, a alegria de poder dizer meu companheiro, né, pastor, aí do outro lado do Atlântico, vivendo uma experiência de obra e as dificuldades, naturalmente, que são eventualmente diferentes do Brasil, mas que também são vencidas pela operação do Senhor. Um grande abraço para você e para os nossos irmãos aí, né, neste país, na Guiné-Bissau. Ele é da cidade de Bissau, que é capital. Que é capital federal. Guiné-Bissau, não é isso? Bom, a gente está caminhando para o final agora do programa e eu queria franquear para você, Daniel, a palavra no sentido de poder transmitir para os nossos jovens uma mensagem, mensagem para esse momento, né, da importância do crescimento da obra no exterior e o quanto isso é um marco profético daquilo que o Senhor tem nos mostrado e que aponta para a volta de Jesus. Amém. A obra do exterior tem crescido de uma forma maravilhosa, né? Até mesmo como testemunho, né? Assim, a nossa preocupação não é ter o nosso nome, mas é que as igrejas abracem a nossa doutrina. Você não precisa ter o nosso nome. Então, nós temos algumas igrejas que não têm o nosso nome, mas abraçaram a nossa doutrina, que é um patrimônio espiritual, né? E fica aqui também uma palavra, pastor Josias, para que vocês jovens aqui no Brasil valorizem esta obra. Valorize as oportunidades que vocês têm de ir a seminário, de reunir, de estarem juntos, de terem comunhão uns com os outros, de poderem orar juntos, de poderem fazer vigílias juntos, jovens. Valorizem isso. Nós temos
jovens em vários países que estão sozinhos, em cidades, né, que eles estão sozinhos ali, orando, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. E aqui no Brasil nós temos jovens, muitos jovens. Então eu estava agora no seminário de jovens, maravilhoso ver os jovens reunidos. Esse momento é especial. Viva esse momento, ore pela obra no exterior e quem sabe você um dia será enviado pelo Senhor, né? Quem sabe uma transferência profissional, quem sabe vai passar na faculdade, vai casar com algum estrangeiro e a obra será muito, ou seja, você será útil para a obra, para onde você for. Glória a Jesus, você mexe com a esperança desses jovens. Quando você fala em casamento, então, né, já deixa, todo mundo já começa a imaginar aquele jovem ou aquela jovem estrangeira e tal. É assim mesmo, né? A gente também passou por essa fase. Já passamos. Daniel, pastor Daniel Santana, foi uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui. Amém. A alegria foi minha. Vindo à Vitória, já é nosso convidado para estar junto conosco. Amém. Para mim foi uma alegria. Era o meu sonho vir aqui. Pronto. Cumpri o sonho. Realizamos juntos Pronto. os nossos sonhos. Deus abençoe. Pai, Senhor. A paz do Senhor a todos, que o Senhor abençoe. Amém. Nínive, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e não esqueça de falar sobre a equipe de produção do programa. Amém. Pai do Senhor, pastor Daniel, pastor Josias. A paz do Senhor, jovens que estão aqui, que nos assistem. Quero falar aqui da equipe de produção, que nós temos, né, pastor Josias, na equipe de produção, uma senhora, Karina. E uma ex-jovem, né? Melhor dizer assim. E os jovens, Raíssa, Thailson, Rafael e eu. Muito bem. Que, aliás, meu testemunho é o seguinte, são eles que carregam o piano, tá? Eles que cuidam de tudo no programa, também se der ruim, é culpa deles, tá certo? Então, é a equipe de produção. Aos jovens que aqui estão, foi um prazer tê-los conosco. Voltem sempre à casa de vocês. Uma alegria, um forte abraço. Pastor Marcos Coelho. Um abraço ao pastor Marcos Coelho. Envie esse abraço nosso para eles, tá bom? Deus abençoe. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais um conteúdo novo que certamente vai ser do seu interesse. Por isso, não perca o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.